Parecia. Gente, eu tava pensando sobre o caso da menina Vitória, que a repercussão tá a nível Brasil. O quanto de coisa saiu na mídia, e sai uma coisa e sai outra, enquanto tem o sofrimento da família, a gente aqui do outro lado fica vendo um bando de hipóteses que muitas das vezes acabam sendo absurdas, né? E como a mídia tem esse poder de, muitas vezes, transformar até mesmo uma pessoa que está sendo uma vítima em uma suspeita vilã. Como aconteceu aí com o pai da Vitória, que de vítima, de uma hora para outra virou um suspeito, um vilão, e depois foi comprovado que não é nada disso, porque quando uma pessoa acaba, né, do jeito que acabou acontecendo aí com a Vitória, tem esse fim trágico, gente, infelizmente os primeiros suspeitos são a família, né? Mas aí a mídia, ai, o pai de Vitória é suspeito. E uma coisa muito triste é que isso não é uma coisa tão nova assim. A mídia, ela sempre teve um poder muito grande de enaltecer alguém ou de destruir alguém. E até mesmo, gente, causando sequelas que podem custar a vida de uma pessoa. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Rita. O canal aqui é Crimes e Mistérios, tem vídeo todos os dias. Segunda-feira a gente dá uma variada aí nos temas e de quinta é sempre um caso criminal, né? E os outros dias são shorts, atualidades e tudo mais. Bom, gente, se inscreva. Estamos quase chegando aos 500 inscritos. Obrigada a todos que estão aí se inscrevendo. Assistam os vídeos, curtam, compartilhem e ativem o sininho, porque às vezes a plataforma não entrega para todo mundo. Pois bem, eu estava pensando e me veio com todo esse brololô da mídia nesses dias aí do caso da menina Vitória. Eu falo menina porque a gente, 17 anos de idade, tá começando a viver, não saiu nem da adolescência ainda, né? E eu recordei de um caso que aconteceu nos anos 80, tá? Aí na década de 80, aliás, que foi o caso do Agenor Miranda. Quem não sabe quem é o Agenor Miranda é o Cazuza. Rita, mas o que tem a ver, né, as duas comparações? Tem a ver como muitas vezes você pode destruir a vida de alguém ou quase fazer alguém chegar a óbito. Porque foi aí o que aconteceu com o Cazuza. Bem, para quem não sabe, o Cazuza, ele é um cantor aí extremamente notório dos anos 80. Ele começou a carreira dele aí no Barão Vermelho, tá? Depois ele sai do Barão, faz a carreira solo. E o público começa a perceber que o Cazuza tá daquele moço forte, alto, belíssimo. Ele tá começando a ficar menor, mas o menor que eu digo é o menor que o vírus HIV fazia com a pessoa naquela época, né? A pessoa ia ficando pequena, como se ela estivesse realmente desidratando. E se havia aí muitos preconceitos em cima do HIV que falaram que era o câncer gay. Na verdade, o Cazuza, eu acho que hoje, se o Cazuza estivesse vivo, ele seria considerado aí um pansexual, né? Aquela pessoa que ela se atrai pelo humano e não pelo aquela tarja de ser homem, mulher, enfim. Cede a primeira vez que ele fala do HIV é para um repórter, se eu não me engano, eu não lembro se era o Pedro Bial, era algum repórter bem notório da época. E ele fala, realmente, que ele fala, a maldita, estou com a maldita e tudo mais. E ele começa a fazer o tratamento em Boston, tudo, e ele recebe um pouco tempo, né, ali a revista Veja para falar como foi o tratamento. E o Cazuza, ele dá uma entrevista muito bacana para Veja, tal. Não tinha internet. Se não tem internet, não tem rede social. O máximo que as pessoas tinham era um telefone, e olhe lá que o telefone era caro, você tinha que comprar, né? Quem não tinha, ligava do orelhão ou o vizinho lá passava mensagem. Mas enfim, isso aí não é relevante. O dia que a Veja é lançada, a Veja coloca o Cazuza numa posição como alguém que está ali se defendendo ou em sofrimento, que é essa posição,
depois o Douglas põe para vocês aqui na edição, com a seguinte manchete: aidético agoniza em praça pública, trazendo nada da importância das coisas que o Cazuza falou, até mesmo para tentar tirar esse misticismo aí na época sobre o HIV, sobre a AIDS, né? Enfim, deixando bem claro que o HIV, gente, é o vírus. A AIDS é uma das doenças que o HIV pode desenvolver aí no corpo. Resultado: o pai do Cazuza na época, gente, ele ficou com tanto ódio, mas tanto ódio, e com razão, que ele foi ali pra porta, né, onde tinha a revista Veja na época, pra pegar quem fez isso com o filho dele. E eu não vou tirar a razão, porque o Cazuza, quando ele viu a capa, todos tentaram esconder, mas uma hora ele ia ver, ele passou mal, ele quase morreu. A Lucinha Araújo e o pai do Cazuza. Lucinha Araújo, pra quem não sabe, é a mãe do Cazuza. O pai do Cazuza me sumiu o nome dele, mas ele também é falecido. Entraram com uma ação contra a revista Veja e, gente, sem a menor dúvida, ganharam a ação. Porque uma notícia desse naipe quase matou uma pessoa. E uma pessoa que não merecia, uma pessoa que estava lutando ali publicamente com uma doença que na época era uma condenação. Ganharam a causa, doado para, na época, a instituição Viva Cazuza. Enfim, o que eu quero falar com isso, né? Que a mídia, gente, quando ela é bem usada, ela tem um poder estrondoso. Por exemplo, a época do impeachment do Fernando Collor de Mello. A mídia comprou aquela causa. Então, aquilo ali deu uma força muito grande para o evento que estava acontecendo. Só que aí, pensando, anos antes, praticamente essa mesma mídia que derrubou o Fernando Collor de Mello foi a mesma mídia que colocou ele no poder. Colocando ele como boa praça, bonitão, fazendo exercício não sei aonde, sabe? Foi a mesma mídia que o colocou ali como o salvador de tudo. E a mídia realmente, ela sabe o que fazer. Por exemplo, até mesmo quando tem aquele fulano ou aquela fulana que não é lá essas coisas, a mídia coloca como sex symbol, a mídia vai vender como sex symbol. Excelente ator, a mídia vai vender como excelente ator. E você vai olhar e vai falar, não é. Mas ela vai tentar te vender aquilo, ela vai tentar colocar aquela ideia em você. E voltando aí ao caso da Vitória, né, o que é todo esse burburinho da mídia, o caso da Vitória, gente, é uma coisa um pouco complicada. E tem muitas vezes que a mídia inventa mesmo para vender. Ela pega uma coisinha desse tamanho e faz aquele boom. Eu quero que vocês pensem aí comigo quantas revistas Veja foram vendidas na década aí de 80, quando eles fizeram essa fake news. A gente fala fake news como se fosse uma coisa que começou a acontecer o ano passado, mas desde que o mundo é mundo. Quantas revistas, quantos exemplares eles devem ter vendido? O exemplo do Estadão, que fala do Hitler, que a gente não pode falar o nome. Que fala que ele... Mas era um G, né, lá da Segunda Guerra Mundial. ele gosta de artes. Exatamente, a propaganda do Estadão. Pegaram uma pessoa aí que a plataforma não gosta de falar o nome, mas vocês sabem quem começou aí de fato a Segunda Guerra. E foi o Tratado de Versalhes, mas enfim. O comandante da Alemanha. Comandante da Alemanha durante a Segunda Guerra, né? Ficar melhor. Que essa propaganda do Estadão é muito interessante. Que fala, olha, ele gostava de animais, eu não sei o quê. Quem é esse homem? Aí, eu me lembro que a câmera ia assim, né? Aí passava quem era o homem. E se você olhasse do jeito que a propaganda tava vendendo, você falava, nossa, esse homem é maravilhoso. Mas a mídia, né? Tipo, a notícia, ela te vende o que ela quiser. Lembrei também, antes de voltar pra Vitória, o caso da Daniela Pérez, gente. Vendia muito mais jornal, muito mais revista, falar que ela tinha um caso com o Guilherme de Pádua. Enquanto, gente, ela nunca teve. E mesmo se tivesse tido, não dava o direito dele ceifar a vida dela. Mas até hoje, infelizmente, gente, 31 anos depois, 32, fará agora em dezembro, a Glória Pérez tem que ficar tentando
limpar a honra da filha. Mas o que eles colocavam, me lembro, em um jornal que não existe mais, chamado Notícias Populares. Tirando da capa horrorosa do corpo da Dani, que eles fizeram, no lugar de colocar a Dani, por exemplo, uma foto separada do Guilherme, eles pegavam uma foto dos dois na novela, que eles tinham um envolvimento ali, enquanto a Daniela estava afastada do personagem que era o Fábio Assunção. Eles colocavam aquela foto dos dois se beijando, dos dois isso, dos dois aquilo, para vender aquela ideia. Então, plantou ali na cabeça das pessoas realmente a dúvida. Tinha um caso, ou aquilo era só na novela? E voltando aí à Vitória, que eu perdi até a linha do raciocínio, porque são tantas coisas, mas tantas coisas, né? Você tem a mídia inventando coisas, pega ali um grãozinho de ervilha e transforma, sei lá o que, né? Num hipopótamo. E uma coisa que a gente também tem que falar muitas vezes alguém vende essa informação para a mídia e vende uma coisa muito descabida, como foi o caso aí de algumas coisas do caso da menina Vitória, ou vende aquela informação fresca, mas aí tem profissionais e profissionais. Te vendi uma informação fresca, você vai transformar a informação do jeito que você quiser. E isso, gente, só adicionando, a gente não tá falando de lado político nenhum, nem esquerda, nem direita, não é nada disso, não é um vídeo político, tomando lado de partido, nem de lado nenhum, nem de esquerda, nem de direita, o que for. Isso sempre existiu. Sempre existiu. E, enfim, eu queria que vocês pensassem muito sobre, né, o assunto. Porque a maioria das vezes a mídia, com todo o desserviço que ela acaba fazendo, não sempre, eu estou deixando bem claro que não é sempre, que existe investigações e entre outras coisas que são fantásticas, profissionais fantásticos. Mas é o que eu falei, sempre tem um mau profissional em qualquer nicho. Qualquer nicho que você vai procurar, você acha um mau profissional. Mas eu queria saber o que vocês acham. O que vocês acham dessa história? Se vocês conheciam essa história aí do Cazuza, né? O dia que esse vídeo vai pro ar, dia 7 de abril, se eu não me engano, seria aniversário do Cazuza. Eu sei que ele faz aniversário em abril. É uma forma também, eu sou extremamente fã e acho ele muito corajoso pela força que ele teve aí, né, nos anos 80, e o autor de uma das músicas mais atemporais que você pode imaginar, que se eternizou aí na voz da Gal, chamada Brasil. É um retrato, assim, né, estupendo e atemporal. Nem parece que essa música tem pelo menos aí 30 anos, né, mais de 30 anos. Se inscreve, compartilha, tem vídeo todo dia. A gente tá quase chegando a 500 inscritos. Se inscrevam, ativa o sininho e deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre isso. Eu vou ficando por aqui. A minha filha tá por aí. Ela não quer mais trabalhar, é herdeira. Herdeira não, eu sou herdeira dela, né? Porque o canal é dela. Se o canal é dela, então eu posso ser herdeira da minha filha? Posso. Então... Gente, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.